Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um devocional, leitura da palavra, leitura da Bíblia, assim como você gostaria de falar. Nós iremos iniciar hoje a leitura a partir do capítulo 13 de Números. E aí, gente, vocês conseguem acompanhar aí junto com a gente? Aqui nós estamos avançando a cada dia. É a nossa leitura, Números. E acompanhar aí, gente, essa trajetória do povo de Israel. Bom dia, Liz. Bom dia, Alex, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós iremos começar no 11 mesmo? Não entendi? Hoje nós iremos iniciar no capítulo 11. É o 11 ou 12? Deixa, confere aí pra nós. Ó, ontem foi... Hoje é o 13. 13. Isso Aí é dependendo do horário, a gente faz o 14. Ok. Acho que 13, 14. Tá tranquilo. Não entendi. Vamos lá, então, gente. Vamos. Certíssimo. É você que é, não é isso? Isso mesmo. Ok, então, iniciar a oração e a gente dá sequência. Ok. Gente, respira fundo. Senhor, te rendemos graças, porque tu és maravilhoso. O teu amor é infinito, a tua graça nos acompanha cada dia. E hoje é mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, de vivenciar a sua misericórdia nas nossas vidas. Mais uma oportunidade de ser uma pessoa muito melhor, de transformar isso na vida das outras pessoas. Mais uma oportunidade de levar a tua mensagem a mais pessoas, para que possam te conhecer, para que possam conhecer a história dos nossos antepassados e, através dela, trazer clareza para a sua vida hoje. Te pedimos que o nosso entendimento seja aberto através da leitura da palavra, que possamos entender e que possamos compreender os seus mandamentos, a tua vontade na nossa vida. Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, YouTube. Então, hoje, Números 13, Luiz vai iniciar, vai abrir o coração. Luiz, a posição que você deixou ontem o fio de um dos fones, o áudio ficou melhor, que você passa por trás. Ah, entendi. Eu acho que esse fone aqui é outro. Ah, Vê se agora ficou melhor. Eu preciso aproximar aqui. Melhorou, né? Então vamos lá, gente. Números 13, versículo 1. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Então o povo estava nessa transição, saindo do Monte Sinai para realmente continuar a sua trajetória e ir para a terra prometida, que era a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. E de cada tribo de seus pais envia um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Então enviou Moisés do exército de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E aí de cada tribo, estes são os nomes. De Ruben enviou Sauã, de Simeão, Safate, de Judá, Calebe, de Isacar, Gileal, filho de José, de Efraim, Oséias, filho de Num, de Benjamim, Palti, filho de Safu, da tribo de Zebulon, Gabiel, filho de Sodi, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemaí, da tribo de Azer, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Fotsi, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué.
enviou Oséias, herdeiro de Efraim. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é muito ou pouco. E qual a terra em que habita, se boa ou má? E quais as cidades em que habitam, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Jeoebe, a entrada de Amate. E subiram a banda do sul e vieram a Hebron. E estavam ali Aimã, Cesai, Tanai, filho de Anak, e Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no deserto. Depois vieram até o vale do Escol, e dali contaram um ramo de vinde com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, sob uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra, e ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram Moisés a Arã, e toda a congregação dos filhos de Israel, de Parã e Cádiz, e tornaram e deram conta deles, e toda a congregação, e mostraram-lhe frutos da terra. E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos aminosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que consome todos os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, ou seja, gigantes, né? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos filhos dos olhos. E aqui, rapidamente, Alex, a gente entende o quê? Que nesse momento, na hora de receber realmente a bênção, o povo esperou tanto por isso, e na hora de receber, eles simplesmente duvidaram do poder de Deus. Um Deus que já havia mostrado seu poder, sua glória, sua majestade através de diversas obras. Naquele momento foi questionada sua autoridade, seu poder, e eles acreditavam que aqueles homens que eram tão fortes, eram muito maiores que seu Deus. E eram homens que foram enviados, homens selecionados para olhar a terra, falar sobre ela. Chegaram com essa notícia. E a partir daí, nós vamos ver nos próximos capítulos o que acontece por causa dessa dúvida, dessa incerteza, dessa insegurança deles em relação à sua fé. E aqui a gente já vê eles focando no problema. Deus falou, garantiu que eles teriam a terra que mana leite e mel. Eles foram espiar, mas focaram no problema, os gigantes. E assim é em nossa vida. A gente está perto de receber a bênção. É levantado um gigante, um problema. E a gente, em vez de continuar no foco da bênção, a gente foca no problema. Esquece a bênção. Demora de receber. E, como sempre, a gente vem falando aqui, a culpa cai em Deus por conta de uma decisão que a gente tomou. A visão foi dada. Você tem que focar naquilo.
seu propósito, o seu projeto de vida é esse. Você focando, independente das circunstâncias, como Jesus diz, no mundo terei aflições. E é o que acontece. A gente desvia o foco para o problema que é levantado, porque é a última barreira. Se a gente ver aqui, ó, é a última barreira para eles chegarem na terra que mana leite e mel. Só que eles, como sempre, com a mentalidade do Egito, ainda não soltaram o Egito, continuam focando sempre no problema, nas negatividades. Ou seja, muitos não vão entrar na terra por conta disso. Focou no gigante, focou no problema, não vai entrar na terra que mana leite e mel. Só quem vai entrar, aquele que de fato continuou na visão e creu no que Deus falou. E é isso. A gente tem que tomar isso como um exemplo e continuar, independente de circunstância, é continuar, porque vai chegar é aquele que persevera, como diz a Bíblia, né? Aquele que perseverar será salvo. Então, eu gosto de falar também sobre Judas. Judas é tido como traidor, não foi porque ele parou, porque Pedro também traiu a Jesus. Ou não foi porque ele traiu, porque Jesus perdoa, foi porque ele parou, ficou no meio do caminho. Porque Pedro também traiu Jesus e mesmo assim, a paz, irmã Milda, seja bem-vinda, tenha um bom dia. Mesmo assim, ele continuou na rota. Então, é isso, gente. A gente não pode focar. Hoje, Liz, por conta do seu horário, se a gente for ler o próximo capítulo, vai lhe atrasar. Liz, hoje ela tem um compromisso, ela está comigo em live pelo Instagram. 18 horas, ou 6 horas, ela tem um compromisso. E vamos ficar, gente, só com este capítulo, mas mantendo o nosso propósito diário de estudos. E nos livros que o capítulo for menor, a gente tira essa diferença, que eu acho que tá igual, Liz. Não, agora a gente fica devendo um capítulo, mas aí a gente tira. Eu acho que a gente consegue ler esse próximo. Que ele atrás Consegue? de 5 minutinhos, consegue. Então pronto. Ela disse que a gente consegue, então nós vamos para o 14, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrendo neste deserto, estão sempre focando no problema. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha isso, querendo voltar. É isso, a gente, diante de circunstância negativa, a gente quer voltar ao patamar anterior. Larga, a gente tem que largar o Egito, que é o nosso passado, independente se ele foi positivo ou negativo. A gente tem que largar para alcançar o nosso propósito. E dizia uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Meu Deus, Deus levantou o Moisés para levá-los, e eles estão focando, querendo levantar a decisão, meu Deus. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, o filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. É quando você tem fé, não tem problema que pare a sua visão. Aí muitos murmuraram, mas 2 continuam crendo. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que manda leite e mel. O Senhor não se agradou, não. O Senhor já estava agradando desde quando tirou do Egito. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo. E o Senhor é conosco, não os temais. Então, diante do problema, não temas, vá para cima, não tem gigante. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel
E disse o Senhor a Moisés, a todos os filhos de Israel, e disse a Moisés: até quando me provará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Então, por causa de dois, três, Moisés, Caleb e Josué, Deus veio de milhares, né? Milhão, que da Bíblia relata só de homens, 600 mil. Com pestilência ferirei e os rejeitarei, farei de ti maior e mais forte do que estes. Ó. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão os moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo. Estão vendo várias maravilhas. E se manifestares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que é culpado. Não, que o culpado não tem por inocência e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Aqui eu já entendo, Luiz, um dos motivos que fez Deus tomar a decisão de nos dar a graça imerecida. Porque imagina Deus toda hora ter que ficar descendo para nos estar falando: meu filho, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Não, agora não, a graça é imerecida. É só você crer que você tem tudo. E acabou. Perdoa, pois, a iniquidade, o 19, deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Como Deus é maravilhoso. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, meu Deus, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não aborreceram a minha voz, não verão a terra dos que a seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverás. Ou seja, sem fé você não vai chegar na terra prometida. Então, sua fé vai tirar você do seu... Sua falta de fé vai tirar você do seu propósito. É só você querer que Deus é contigo. Você é luz. E onde você chegar, a treva tem que dissipar. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Ó Deus dando a orientação. Quem tem fé, Deus vai orientar. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus odeia a murmuração. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste nos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Vocês, por falta de fé, vai morrer no meio do caminho, como também todos os que de vós foram contados segundo a toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, matarei nelas, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém,
quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades. Aí já é uma maldição hereditária que são 4 gerações, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representado um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e volta, fizeram murmurar toda a congregação contra eles, infamado a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefone, que era dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todo o filho de Israel. Então o povo se contristou muito e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havíamos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis espadas, pois, porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir o cume do mundo, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas, os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Hormá. Então é isso. A falta de fé nos afasta do Senhor e a gente vai perder a terra prometida, ou seja, nosso propósito. Aqui é um grande ensinamento, mexeu muito comigo. Muito comigo. E assim, gente, a gente encerra. Não dá para estender muito, que eles têm um compromisso hoje, normal, acontece. E eu agradeço você que ficou aqui no YouTube, muito obrigado. Tenha um bom dia com Cristo. Você que vai passar posteriormente. Liz, tem as considerações finais? Não, só gratidão mesmo. Muito ensinamento. Muito. Então a gente encerra. Osmilda, obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia, Liz. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Você no YouTube.